Na sequência, eu passo a palavra ao Francis Campos Bordas, integrante do SENASP, Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB Rio Grande do Sul e membro da Associação Americana de Juristas Rama Brasil. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. A semana passada nós estávamos em Brasília, o nosso coletivo, que a Josilma falou agora há pouco, estávamos discutindo a reforma do Estado. A administrativa é um pedacinho. E naquela ocasião preponderavam ali advogados de servidores públicos federais. E ali eu repeti que nós temos que expandir esse nosso diálogo, nós temos que chegar nos municípios, nos estados. E, coincidentemente, veio o convite para participar da pública, que muito me honra. E, coincidentemente ou não, os municipários são 55% do funcionalismo brasileiro. Os estaduais são 33%. E o restante está dividido no poder federal, legislativo e judiciário. Hoje nós temos 12 milhões de servidores municipais no Brasil e, pasmem, 2 milhões de comissionados nos municípios. Então, toda vez que termina uma eleição, vem aquele suspense. O que virá? Será que eu vou ser reconduzido? Não vou ser reconduzido? Será que a sociedade precisa de uma política ou de uma prestação de serviço em que 80% tem um perfil e 20% tem outro perfil de vínculo de trabalho? Será que esse é o Estado que o povo brasileiro precisa? E mais, quem é o povo brasileiro? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque muito se usa o nome do povo no discurso para mascarar um outro interesse que supostamente seria do povo. Então, o povo brasileiro precisa de um serviço público privado de qualidade, moderna. Quem nunca ouviu esse discurso? Não, quem precisa do Estado é quem vai lucrar com esse serviço quando ele for privatizado. Então, a pessoa fala em nome do povo, mas fala em nome de quem o colocou lá. Então, é preciso ter essa clareza. O que me traz aqui também, eu gostaria de trazer algumas reflexões com vocês, é que quando a Constituição de 88 surgiu, nós vivíamos um tempo, saíamos de uma das trevas, vamos chamar assim. Não existia SUS antes de 88. O serviço de saúde no Brasil era catastrófico. O trabalhador rural estava jogado, não tinha absolutamente nenhuma proteção. E veio a Constituição de 88, uma Constituição cidadã, uma Constituição baseada em melhorar o bem-estar da população. Então, é garantir um estado de bem-estar social dentro do possível, afinal de contas, somos um continente. Bom, se nós olharmos os números do orçamento brasileiro, quanto o Brasil gasta com o bem-estar social do brasileiro e quanto o Brasil gasta com o serviço da dívida pública. O que é o serviço da dívida pública? O Brasil empresta dinheiro para o mercado financeiro a um juro que é definido por um Banco Central autônomo, independente dos interesses da nação. Ele vai fixar aquele juro, e esse juro nós temos que pagar para quem emprestou o dinheiro. É com o nosso imposto que é pago esse juro. Esse juro no Brasil hoje, esse gasto com juro, é o dobro do que o gasto com o bem-estar social. Então, hoje o Brasil gasta cerca de 12% da receita primária com gasto pessoal e gasta mais de 25% com o serviço da dívida. Se nós compararmos a situação do Brasil com outros países com uma qualidade de bem-estar social melhor do que a nossa, países mais equilibrados, mais justos, então nós vamos pegar a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média lá, por exemplo, de servidores públicos, é muito maior do que a do Brasil. Então, na Europa tem mais servidor público que no Brasil. O Brasil hoje tem 12%
da mão de obra ocupada no serviço público. Mas nós não precisamos ir muito longe. Bom, a Dinamarca tem 39%. A média europeia é 22%. Os Estados Unidos não têm serviço público. Então, mas e o Chile, nosso vizinho, que foi tantas vezes, e é tantas vezes lembrado como um modelo de Estado neoliberal e tal. O Chile tem 11% de servidores públicos. E ele é o neoliberal na enésima potência. Espero que esteja, já está retrocedendo, porque foi um fracasso. Os velhos no Chile se suicidam. Tá? Tem um fenômeno absurdo que está acontecendo lá. A previdência chilena é um absurdo. Ela é capitalizada. Quando ela é capitalizada, ela é privada, eu quero dizer que está na mão do setor privado o dinheiro das contribuições do trabalhador chileno. Esse era o modelo que o Temer queria botar em 2016 aqui, que nós combatemos. Combatemos no Congresso, combatemos em várias formas. Hoje, essas fundações de pensão privadas, e nós estamos caminhando para isso, se deixar continuar esse modelo do Estado. Lá no Chile, elas equivalem a 110% do PIB do país. Ou seja, o dinheiro de previdência privada do trabalhador chileno é mais do que o PIB do país. E não tem um tostão no Chile. Está todo no dinheiro, está no exterior. Por quê? Porque essas fundações de pensão, elas estão na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, não estão no Chile. São privadas. Então, é esse modelo de Estado que a gente quer. Um modelo que vai passar todo para o lucro privado, como colocou o colega que me antecedeu. Então, é preciso, o professor Humberto colocou muito bem, desmistificar o discurso, desmontar esse discurso mentiroso de que o Estado brasileiro é muito grande. Ele é quase igual do modelo do tamanho do Estado chileno, em proporção da população, é claro. Não estou falando em termos absolutos, seria uma deslealdade intelectual. Então, o que me leva a recordar é que nós não podemos focar o nosso olhar exclusivamente nessa reforma administrativa que aí está. Nós já tivemos, 7 anos depois da Constituição Cidadã, só 7 anos depois. Então, em 95, nós tivemos a PEC dos gastos. O que é a PEC dos gastos? A PEC dos gastos é o seguinte: as elites disseram que você só podem gastar com serviço público até aqui, não pode gastar mais, certo? Essa mesma PEC dos gastos diz que é proibido botar gasto para despesa com endividamento. Vou explicar melhor. Pagar juro para banco que pega dinheiro emprestado não tem teto, não tem limite. Ao contrário, tem garantia. E uma das garantias para que o banco receba o que ele recebe de juro é que vocês não ganham nada. Porque tu põe limite de gastos com um gasto da máquina pública para sobrar dinheiro para algum outro lugar. Então, isso está explícito. Quando veio a pandemia, isso foi escrito na Constituição. Nós tivemos a PEC 186, que ocasionou isso. Então, eu estou falando de apropriação do orçamento pelo mercado financeiro. É o nome disso. Não é um fenômeno brasileiro, isso acontece em outros lugares do mundo. No leste europeu, depois da queda, foi assim também. Então, a gente tem que desmistificar a economia, achar que a economia não toca na nossa vida. Claro que toca. É ela que vai dizer quanto eu posso gastar com serviço público. É ela que vai dizer quanto eu posso me endividar com um banco. Então, a gente tem que se apropriar da economia. A gente tem que dialogar com a academia, e mais que tudo, aí já encaminhando para o fim, eu não sou contra melhorar o Estado. É uma reforma. E, em geral, quando nós reformamos a nossa casa, é para ela ficar mais bonita. Não é para derrubar o pilar. Eu não vou derrubar o alicerce dela. Eu vou
vou deixá-la mais bonita. Então, eu sou a favor de uma reforma que controle o endividamento que nós temos, que consome muito do nosso dinheiro. Não é um endividamento com um pequeno poupador que compra um fundo de investimento, são grandes bancos. Eu sou a favor de uma reforma que combata a sonegação, que diminua as isenções tributárias. Sou a favor de uma reforma que aumente a receita, que tribute a riqueza e não o consumo. Hoje a gente paga os impostos e eu ouço o empresário dizer assim, eu não pago, eu já vou concluir, senhor presidente. Não é justo cobrar do empresário que ele pague imposto de renda, porque a empresa já paga o imposto de renda muito alto. Eu queria só exigir que seja cumprido o teto de gastos da folha de pagamento, que juiz tenha teto salarial, de fato, sem penduricalho, que deputados, magistrados tenham o teto de gastos cumprido. Eu quero uma reforma que atinja militar também, não deixa militar de fora. Se nós vamos fazer uma reforma que atinja todo mundo, os três poderes, não só o executivo. Enfim, eu queria só encerrar novamente agradecendo e dizer que esse debate é muito mais amplo e nós temos que ir lá para a periferia, para a sociedade, para as associações de bairro, para as igrejas, para mostrar que a pessoa vai ser atingida. Porque eu, de certa forma, tenho às vezes a impressão que eu fico pregando para convertido e não vai adiantar mais nada. Muito obrigado, pessoal.